Para que a programação de auditorias aconteça devidamente como ela tem que ser, existe a identificação de processos, depois você tem a composição das equipes, tão logo existe o cronograma e assim por seguinte temos então o agendamento. O agendamento é o final da fase da preparação de auditorias. Ao final da fase de preparação inicial, o auditor líder deve ajustar com a equipe e enviar à organização a ser auditada, junto com um plano de auditorias, uma proposta de programação para a condução de auditorias em loco, lá dentro da indústria. Nessa programação deve constar alguns itens que são bastante específicos do agendamento, como, por exemplo, as datas de auditorias, a distribuição das atividades de cada auditor da equipe pelos horários, áreas ou requisitos a serem auditados, paralisação para refeições, reuniões de abertura e fechamento de auditorias e também trabalhos internos da equipe de auditoria. Essa agenda deve ser aprovada pela organização que está sendo auditada, a quem se reserva o direito de propor alterações no sentido de atender às suas próprias necessidades. Todavia, a equipe auditora deve ser flexível nesse sentido, desde que isso não comprometa os objetivos da auditoria que irá acontecer. E no conjunto dessa fase final tem-se a aprovação. Como qualquer outra atividade realizada em algum setor da organização, as auditorias também precisam ser aprovadas. É um processo burocrático, mas também é utilizado como comprovante de que a auditoria foi comunicada para todos que estão envolvidos e quem recebeu o consentimento para sua realização. Mas fique esperto! Para auditorias internas, a programação, que em muitos casos é chamado de planejamento da auditoria, não necessita ser comunicada e aprovada no Conselho da Justiça Federal ou pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal. Mas as auditorias externas devem então seguir as orientações compostas na Resolução de número 677 do Conselho da Justiça Federal. Como para tudo existe um plano a ser realizado, para a programação de auditorias também existe um plano, porém de comunicação. Os planos de comunicação para todas as etapas, elas devem ser estabelecidos e definidos durante a programação e fazendo com que todos os envolvidos saibam quando e a quem se reportar durante as etapas da seguinte auditoria. O plano de comunicação, ele se torna importante porque também permite uma melhor e mais rápida comunicação interna e externa. Um bom plano de comunicação deve incluir quesitos como sobre o que comunicar, como comunicar, quando comunicar, a quem comunicar, quem irá comunicar. No item sobre o que comunicar, é necessário que todos possuam um filtro, para que consigam selecionar o que deve ser comunicado e o que deve ser deixado de lado em determinadas constâncias, pois em uma auditoria acontecerão inúmeros eventos simultaneamente. No segundo item, composto para um bom plano de comunicação, deve-se existir como comunicar, e nesta etapa é necessário selecionar o meio de comunicação ao qual todos possuam acesso e em seguida ser definidos os padrões e a forma que será realizada essa comunicação. Porém, na maioria das situações deve-se realizar uma linguagem mais formal e ser sempre cordial com todos. Como já citado anteriormente sobre como comunicar, e também existe quando comunicar. Em processo de auditorias é simples definir quando comunicar, por exemplo, após auditorias, troca de setor, informações de resultados. Entretanto, existem situações em que é necessário estipular periodicidade, principalmente em períodos mais longos, para que todos estejam sempre bem informados. Também temos a quem comunicar. Em uma situação de auditoria vão existir diversas informações, algumas sendo pertinentes aos gerentes, outras aos colaboradores ou funcionários, outras aos auditores e assim sucessivamente. É dever do auditor estipular quais são as informações pertinentes para cada pessoa ou conjunto de pessoas e transmitir essas informações para as pessoas corretas. E o último item para que o bom plano de comunicação aconteça é quem irá comunicar. Por fim,
Deverá ser definido quem executa a comunicação para cada envolvido no processo de auditoria. Porém, na grande maioria das situações, o auditor líder é o responsável por essa tarefa. Entretanto, nada impede de selecionar outra pessoa como responsável para essa tarefa. Basta que esteja descrito no plano de comunicação da programação de auditoria. Mas para que você entenda melhor como acontece a programação de auditorias, na prática, aqui temos uns exemplos para a programação de auditoria, que você pode conferir dando pause e fazer a leitura para ter mais consciência daquilo que está sendo feito na programação de auditoria. A programação de auditoria, ela tem o seu modelo de acordo com a empresa que está sendo auditada, mas geralmente ela é composta por esses seguintes itens que compõem cada imagem a seguir. Neste primeiro item, temos a programação de auditoria, composta com o nome da empresa, o ramo da mesma empresa, o local da auditoria que está sendo realizada e a justificativa pelo que a programação de auditoria está sendo realizada. Aqui neste segundo item, nós temos o escopo, que compõe com o objetivo, o período do exame, partes envolvidas na execução, requisitos estatutários e referências pela qual você tomou como medida para compor o escopo da auditoria, bem como essa referência deve ser para toda a programação de auditoria. Logo, temos a previsão de auditorias, que compõe generalidades, auditores, auditoria interna, auditoria externa, de manutenção e auditoria interna. Ainda assim, para a programação de auditoria, é composto com esse quadro de programação de auditorias, onde tem auditoria interna, auditoria externa de certificação, auditoria interna, a duração prevista, funções auditadas e os seus itens. A aplicação na indústria, em relação à programação de auditoria, ela é de extrema importância para o andamento da qualidade dessas empresas, devendo ser realizada com um bom tempo de antecedência. Sua aplicação é realizada antes de qualquer auditoria que seja acontecida dentro dessa organização, seja interna ou também externa. Somente em casos de auditorias extraordinárias, que são as auditorias não programadas, não se exige uma programação tão minuciosa quanto as auditorias programadas. Trocando em miúdos, então como a programação de auditoria se inicia? Ela se inicia com a identificação do processo, aquilo que está sendo fabricado, por exemplo. Assim, podem ser analisadas de uma forma bem mais simples, englobando todos os requisitos e conhecimentos que um auditor ou que sua equipe necessitará possuir, a fim que consiga analisar por completo cada processo. E após você ter selecionado a equipe, deve-se criar um cronograma para auxiliar a visualização e identificação do pessoal envolvido e do processo a ser avaliado em um determinado momento. As aprovações devem ser realizadas pelos mesmos responsáveis de cada setor e o plano de comunicação deve ser bem definido para proporcionar uma boa e ágil comunicação dentro da empresa.